Estamos dando continuidade à lição de jovens, a revista Na Cova dos Leões. E a lição desta semana é a lição de número 3, que tem como título Conservando os Valores e Guardando a Identidade. O texto principal nos diz assim: E o jovem dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdenego. Está em Daniel capítulo 1, versículo 7. O resumo da lição afirma o seguinte: manter a identidade cristã em uma cultura hostil é a principal prova de fidelidade ao Senhor. Quando nós conseguimos manter a nossa identidade cristã em meio a um ambiente que não é propício, um ambiente hostil, nós estamos mostrando que somos fiéis a Deus. Os objetivos da lição são os seguintes, são 3, referente a cada um dos tópicos. Descrever a submissão dos jovens hebreus ao ensino da Babilônia, conscientizar sobre os perigos da relativização de valores e da desconstrução de identidades, e propor ensino para hoje, considerando o exemplo de Daniel e seus amigos. O texto bíblico está no livro de Daniel, do capítulo 1, versículo 3 a 7. É uma leitura curta, em que o professor pode estar lendo em sala de aula, junto com os alunos, coletivamente, ou alternado, em voz alta, aí vocês vejam a melhor forma, mas que se leia esse texto. A nossa introdução, aqui na parte final, ela diz assim: como veremos, a narrativa bíblica nos oferece valiosas lições sobre conservar nossa identidade espiritual e nossos princípios, especialmente diante da doutrinação ideológica presente atualmente na educação secular. Então, para iniciar a aula, você pode perguntar aos alunos. Quando você lê a introdução, você pode perguntar: e aí, na escola e na faculdade, e como tem sido a propagação dessas ideologias que são contrárias à palavra de Deus? Vocês têm encontrado, vocês têm enfrentado essas dificuldades? E aí eles vão começar a falar e interagir, e quando eles começarem a contar, você já introduz o primeiro tópico, que tem como título assim: Hebreus na Universidade da Babilônia. E o primeiro subtópico é: na Universidade da Babilônia, o rei ordenou a Aspenaz, oficial da corte, que os jovens recém-chegados deveriam ser instruídos sobre a cultura e a língua dos caldeus ao longo de 3 anos. Então, esse tópico é interessante, que o professor, a metodologia que ele usa seja de contar uma história. Ele faz o link da lição passada, que Nabucodonosor invadiu Judá, deportou os judeus para Babilônia. E chegando em Babilônia, foram escolhidos os melhores, que na lição passada a gente viu. E a partir dali, o rei ordenou que aqueles jovens eles passassem 3 anos estudando a cultura, a língua, a religião da Babilônia. Então, eles ficaram numa universidade na Babilônia. E eles tiveram aulas de matemática, ciência, astronomia, navegação, política, história, geografia, religião. Certamente eles tiveram todas essas aulas, e que não era de todo ruim. Eles se aperfeiçoaram, passaram 3 anos estudando tudo sobre a língua. Até porque a educação na Babilônia era uma educação evoluída, bem à frente das outras sociedades da época. Eles eram, a gente viu até na semana passada, que é o Código de Hammurabi, eles foram os primeiros que eles conseguiram a escrita. Então, assim, era a cidade, era aquela cidade bem, que chamava atenção, eles eram bastante evoluídos em todas as áreas. E no segundo subtópico nos diz: o ensino caldeu. Os caldeus possuíam um padrão de ensino desenvolvido. E, como eu falei, tinha muita coisa boa. Porém, por outro lado, o ensino caldeu era impregnado de astrologia e misticismo, formando os seus magos, encantadores e feiticeiros. Então, os jovens judeus estavam ali
no mesmo contexto, onde eram formados os magos e os adivinhos, estudavam astrologia, adivinhação, e eles estavam ali na mesma faculdade. O que é que acontece hoje? Estamos na mesma universidade, aprendemos com os mesmos professores, mas não podemos nos aculturar, porque corre o risco da aculturação. Era o que a intenção, o objetivo de Nabucodonosor, era tirar dos jovens a cultura dos judeus e colocar neles a cultura da Babilônia. Porém, lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus afirma que nós somos sal e luz. E como sal, a gente não é influenciada, a gente influencia. Como sal, a gente conservamos os nossos valores. E como luz, não pode estar apagada. Nós temos que ser diferente e não podemos nos aculturar. No terceiro subtópico, é discernimento diante da estratégia inimiga. Afinal, o inimigo é astuto e procura trabalhar na mentalidade das pessoas desde tenra idade, sem usar métodos violentos, mas métodos pedagógicos. O que acontece é que o inimigo de nossas almas, o objetivo dele é destruir as obras de Deus. E ele tanto pode usar métodos violentos, mas métodos pedagógicos, que é aqui em nossa sociedade. Aqui no Brasil são métodos pedagógicos, mas tudo com o objetivo de destruir a obra de Deus. E aí, o professor pode estar falando sobre quais são as obras do inimigo. A gente leva eles lá em Gênesis e vocês vão poder dizer que é instigar as pessoas a renunciarem, a se rebelarem contra Deus. Foi o que ele fez com o primeiro casal. Também, ele gosta de modificar as escrituras. Não foi assim que ele disse a Eva? E também ele se opõe às obras de Deus. Foi obra de Deus, ele tem que se opor. E gosta também de levantar barreiras contra o evangelho. Essas são as obras, essas e outras obras do inimigo de nossas almas. Porém, existe um antídoto. O que vai desmanchar a obra deles é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Segundo tópico. No segundo tópico, o tema é da relativização de valores à desconstrução de identidades. Esse tópico é bastante interessante e a gente até em sala de aula puder deixar um tempo maior para a gente comentar ele, é bom, porque ele é bem atual. Os jovens estão sob pressão desses temas que está aqui nesse tópico. O primeiro subtópico diz a relativização da verdade. Caso assimilasse o padrão moral da religião dos caldeus, os jovens hebreus estavam a aceitar a relativização da verdade. Afinal, o relativismo pode se propagar tanto pela imposição quanto pela destruição sutil dos referenciais éticos na cultura. Então, você traz para a sala de aula, você pergunta para seus alunos o que é o relativismo. É bom você trazer o conceito geral de relativismo. Você mesmo pode levar para a sala de aula esse conceito, ou você pode pedir para que um aluno, você combina antes e diz, leve para a sala de aula e explique o que é o relativismo. E daí, quando ele explicar o que seja o relativismo, que uma das suas vertentes não existe verdade absoluta e tem vários, relativismo histórico, religioso, cultural, filosófico. Então, você vai começar aí a dizer, o relativismo prega que não existe verdade absoluta. Depende de onde essa verdade for construída, de onde o contexto que pode ser verdade para mim, não pode ser que não seja verdade para você. Porém, nós temos uma verdade que ela não depende de nada. Essa verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser relativizada. A palavra de Deus, ela é universal, quer dizer, ela é válida em todos os lugares do mundo. Ela também é atemporal, quer dizer, ela não está ligada ao tempo. Isso aqui era no tempo dos judeus, quando escreveram, isso aqui foi no tempo dos discípulos de Jesus. Não. A palavra de Deus, o que Deus condenava no princípio, Deus condena agora. O que Deus condena no Brasil, condena em qualquer parte do mundo. E ela é a verdade. Jesus
ele, na sua oração sacerdotal, ele falou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em outro momento, ele foi questionado como saber o caminho para chegar a Deus. Aí ele deixa bem claro: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, é uma verdade absoluta que não pode ser relativizada. O crente, o cristão, ele tem que se manter aos padrões da palavra de Deus. E no segundo tópico é uma continuação da relativização, porque vai falar sobre a desconstrução, que é a segunda forma de disseminação do relativismo é sutil e ela se dá pela desconstrução dos referenciais que levam à perda de identidade. O que é identidade, né? Aí aqui você vai explicar para ele, para os jovens, o que é identidade, o que vocês entendem por identidade, né? O que nos identifica. A identidade do cristão, ela está ligada ao caráter de Cristo. O cristão, ele é discípulo de Jesus e eles têm que ser parecido com Jesus. Então, essa identidade, ela não pode ser desconstruída, jamais. E aí você pode falar para os seus alunos e perguntar quais são os setores, os valores que estão sendo desconstruídos nessa nossa cultura moderna. O que estão querendo desconstruir sobre família, casamento, sexualidade. Há uma desconstrução. E a palavra é essa mesmo: desconstrua o que você entende de família, a definição que você tem de família. Desconstrua o que você entende por casamento, porque agora é de outra forma. Isso aí é ultrapassado, de forma pejorativa, dizer arcaica, porém, o que Deus determinou, os padrões para o casamento, para a sexualidade, para a família, não mudaram, não foram relativizados, não depende de cultura, de tempo, de lugar. É o que a Bíblia Sagrada fala e devemos ser fiéis a ela. Porque essa é a vontade de Deus, que deve de sermos fiéis à sua palavra. Então, vocês aqui esmiucem bem sobre relativismo e desconstrução. E no terceiro subtópico, ele vai abordar sobre os novos nomes, mas a mesma identidade. Ele vai mostrar que trocaram os nomes dele, a fim de desconstruir sua identidade em Deus, dos seus ensinamentos, de tudo que ele tinha a respeito de Deus, até porque seus nomes, eles tinham uma relação com Deus. E seus nomes foram mudados para que a Babilônia pudesse apagar de seus corações e mentes suas origens, e suas origens pretendiam substituir o Deus verdadeiro pelos deuses do paganismo, com o propósito de mudar seus referenciais e identidade. Então, não foi só uma simples troca de nome. Foi também uma maneira de destruir suas identidades. Mas não conseguiram porque eles se manteram fiéis a Deus. Aqui você vai conversar sobre continuar firme. Mesmo em qualquer espaço que você esteja. Você não vai ser fiel só quando você está dentro da igreja, num lugar muito ótimo, bom, não. É lá no lugar hostil que a gente mostra a nossa fidelidade a Deus. O terceiro tópico nos diz ensinos para hoje. O primeiro subtópico fala fidelidade nas escolas e universidades. O fato dos jovens hebreus terem passado pela faculdade babilônica e saído de lá formados e aprovados com louvor, mantendo a integridade e fidelidade ao Senhor, tem muito a nos inspirar hoje. Veja bem, eles foram para lá, foram ensinados no misticismo, nas adivinhações, nas astrologia, mas eles não absorveram aquilo. E Deus os honrou, porque quando foram chamados para ver a evolução deles, do aprendizado, eles se mostraram 10 vezes mais preparados do que os outros. Como foram honrados? E eles aprenderam a adivinhação, a astrologia, magia, tudo isso, misticismo. Mas quando o rei Nabucodonosor teve o sonho, os magos, através daquela educação impregnada dessas coisas,
através da literatura dos caldeus, não conseguiram saber o sonho e nem muito menos sua interpretação. Mas Deus do céu honrou a Daniel e lhe revelou o sonho e sua interpretação, a ponto de o rei louvar a Deus. Então, esse é o objetivo de servirmos a Deus e do cristão, mostrar a sua fidelidade, e Deus vai lhe honrar. Continuando, aqui diz assim: muitos centros educacionais são locais hostis aos cristãos em virtude do ambiente e do conteúdo ensinado. Sabemos disso, porque todos os professores não são cristãos, em sua maioria são professores que são até ateus e de outras fontes religiosas, e que o relativismo ele está sendo propagado em grande abundância, e se leva um conceito que a pauta progressista, que dentro dela está o relativismo, é a pauta do desenvolvimento, das coisas modernas, evoluídas, e quem fica com a palavra de Deus é chamado de atraso. E é isso que está sendo ensinado. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela não é arcaica, ela não é ultrapassada, ela é a verdade e atualizada. O segundo subtópico nos diz assim: retendo o que é bom. Nem tudo aquilo que os jovens hebreus aprenderam era negativo e ofensivo. A fé em Jeová, durante os 3 anos de estudo, como vimos, eles foram instruídos em diversas áreas do conhecimento humano. E grande parte desse conteúdo era importante, porém, não tudo. Não era de tudo nocivo. Então agora a gente não vai mais estudar. Não, estudem, se profissionalizem, se formem, exerçam suas profissões. E lá, nesses lugares, serão canal de bênção para a comunidade onde estiverem inserida. Foi assim que aconteceu. Porque tudo não é nocivo, tem muita coisa boa a se aprender. Aí a gente vai fazer como eles fizeram, vamos ter filtro de reter o que é bom e rejeitar o que for nocivo. Precisamos ter esse filtro. E o terceiro e o último subtópico nos diz assim: mantendo a identidade em tempos modernos. Tal como fez as penais, o mundo procura meios de mudar a identidade do cristão. O mundo fala em abrir a mente, flexibilizar as convicções e desconstruir as tradições arcaicas. De forma pejorativa, eles falam isso. Mas nós não vamos desconstruir, porque nosso alvo não é a terra. Nossa vida não termina aqui. O nosso alvo é o céu. Nosso alvo é a salvação. E nós somos salvos através de Jesus Cristo do pecado. E o Espírito Santo habita em nós. E nós precisamos frutificar o fruto do Espírito em nossa vida. Nós precisamos manter nossa identidade cristã, os nossos valores cristãos, que não podem ser desconstruídos nem relativizados. E é assim que a gente vai se manter. E você pode terminar a aula lendo Romanos, capítulo 12 e o versículo 2, que nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vamos tomar forma do mundo, se aculturar o mundo. Não vamos desconstruir os valores da palavra do Senhor. Só assim, só a gente se mantendo firme, iremos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O nosso momento EBD desta semana, eu trouxe aqui como dica que, se você tiver acesso à cartilha do novo currículo, eu acho que quase todo professor tem, você pode estar levando para o momento EBD na sua igreja, e você pode estar mostrando que a escola dominical é uma escola muito organizada, com pessoas qualificadas que estão ali para nos trazer as lições, e que o currículo ele começa desde a tenra idade até a terceira idade, desde as criancinhas, e vai acompanhando a mudança de idade. E quanto à lição de jovens, você pode estar lendo aqui na página 36, que diz assim, ó: qual é o conceito da revista de jovens?
O currículo da lição bíblica Jovens tem como objetivo apresentar aos jovens temas bíblicos que os ajudem a crescer na graça e no conhecimento de Deus. O currículo é aberto, ou seja, ele muda, ele não é como o dos juvenis até as criancinhas do berçário. O currículo é aberto e a cada trimestre os jovens estudarão um tema, um conteúdo novo. Vale destacar que as sessões da revista são elaboradas no setor da educação cristã, mais especificamente pela editora da revista. Então, a gente faz um marketingzinho, uma propaganda que é a alma do negócio da nossa escola, que é a melhor escola do mundo. E também, se você quiser, você pode estar, se a sua igreja tiver uma equipe de mídia, você pode estar falando com o pessoal para gravar uma chamada e ser postado no Instagram da igreja, convidando todos para a escola dominical. Nosso subsídio pedagógico, aqui na lição já temos uma orientação pedagógica em que o comentarista, ele incentiva a levarmos para a sala de aula fragmentos de livros, partes de algum livro para serem comentados. Ele até dá uma ideia do panorama do pensamento cristão, da CPAD, na página 19, tem uma leitura que o professor pode estar fazendo, leva esse ou outros livros que têm a ver com a lição. E eu quero deixar também, para aumentar mais a dinâmica, assim, uma dinâmica que o professor pode estar fazendo no início da aula ou no final. O professor vai precisar de um espelho, ele vai levar esse espelho para a sala de aula e vai falar para os alunos assim: olha, cada um olhe esse espelho e veja se sua identidade, se o que reflete nela é de servo do Senhor. Aí vai passando esse espelho, vão pensando de um em um, quando todos tiverem olhado, aí você diz: olha, do jeito que você olhou e você se viu, será que eu estou mesmo refletindo a identidade de Cristo? Será que tá o mundo quando olha para mim, tá vendo? Ou eu preciso melhorar? Ou eu já estou bem? Aí você começa a conversar com eles e você conclui essa dinâmica dizendo: olha, nós somos como um espelho. Quando o mundo olha para nós, eles precisam ver Cristo em nós. E também a gente deixa aqui no link, na descrição, um link que a gente está disponibilizando alguns materiais. E essa semana eu estou deixando um plano de aula bem básico, mas bem organizadozinho, que você, se quiser, pode estar usando na sua sala de aula, já com os minutos, dependendo da sua realidade, você pode estar adaptando os minutos para planejarmos melhor a nossa aula. E que vocês tenham uma boa aula nesse domingo e que Deus vos abençoe.